Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma aula do segundo trimestre de 2023. A aula de hoje é a lição de número 4, datada do dia 23 de abril de 2023. O título: Ídolos na Família. Texto áureo está em 1 João capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Na introdução da nossa lição, o comentarista diz que trataremos de 2 casos de ídolos como exemplos e lições para a nossa vida. O primeiro é o caso de Raquel, que roubou os ídolos de Labão, seu pai, e o segundo, o caso de Mica, alguém que viveu no período dos juízes e que também fabricou para si ídolos. Então vejamos no primeiro tópico da lição, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. E o primeiro tópico fala a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. O texto ele está dizendo que Jacó viveu muitos anos com Labão, seu tio, se enriqueceu trabalhando honestamente para o seu tio, casou com a Raquel e com a Léa, e ele teve filhos, e desejando voltar, porque era uma promessa que ele fez quando ele estava na cidade de Luz, ele disse: se o Senhor for comigo, me der saúde, vestimenta, alimentação, e eu voltar, eu estarei aqui oferecendo um culto para Deus, ele será o meu Deus, e lhe darei o dízimo de tudo quanto ele me dá. E ele tinha que voltar para essa terra. Até o texto de Gênesis diz que o anjo do Senhor apareceu para ele em sonhos e pediu que ele voltasse. Mas Jacó, temendo que Labão não pudesse deixá-lo ir, porque ele viria com as filhas de Labão, os netos e as riquezas que ele adquiriu trabalhando para Labão, ele conversou com as mulheres e disse: eu tenho que voltar, o Senhor me cobrou voltar, mas temo que o meu sogro não libere, porque ele só tem a vocês e aos meus filhos como neto. Então fujamos. E promoveu uma fuga e fugiu. E o texto conta que nesta fuga, antes dela, preparando-se para fugir, enquanto Labão estava no campo tosqueando as ovelhas, um trabalho demorado, um trabalho longo, Raquel entrou no seu lar, furtou os ídolos chamados terafins que ali existiam. E aqui os estudiosos, principalmente da área da arqueologia, que vão pesquisar fósseis antigos e vão descobrir através dessa ciência os costumes, os modos, as fábricas e os porquês desses terafins, vão dizer que os terafins eram ídolos que eram fabricados de madeiras, de pedra ou barro, às vezes de ouro, como o caso de Mica, de prata, alguns metais. E eles eram terafins que representavam pessoas ou divindades do além. Às vezes poderia ser anjos, poderia ser pessoas, como alguns terafins, era uma figura de mulheres totalmente despidas, que eles tinham como deusas ou como deuses, e eles guardavam aqueles terafins, aqueles ídolos, porque acreditavam que eles promoviam uma bênção, que eles protegiam famílias, que atendiam orações, que atendiam preces. E os terafins poderiam ser pequenos, médio e grandes, do tamanho de uma pessoa. O texto fala que os terafins de Labão eram pequenos, de tal forma que Raquel colocou debaixo da sela do animal. Então eles caberiam ali. E ela roubou isso. A lição diz que esses terafins representavam
quem tinha posse deles representavam lideranças na família ou até mesmo a posse de uma herança. Quem tinha ele tinha direito à herança. E o texto diz que talvez Raquel, percebendo que indo embora perderia a herança do pai, ela roubou os terafins para que pudesse ter direito à herança. Então vamos lá. O primeiro ponto é que quando Jacó resolveu fugir, ele foge, ele já vai longe. Quando Labão chega em casa, que ele percebe que os seus ídolos não estão ali. Então ele fica furioso, Labão descobre o furto de seus ídolos, é o segundo ponto do primeiro tópico, era o chamado ídolos domésticos, por qual ele orava, e então ele vai em busca, ficou furioso. Então Labão, ele tinha essa atitude, ele era uma pessoa que colocava sua fé nesses terafins. Naquele período nós não temos a figura do templo, a figura do templo é mais recente. Eles não têm uma figura de um pastor, de uma igreja, de uma Bíblia, de entendimentos de doutrinas espirituais ou bíblicas como temos hoje. Eles têm noção do que é transcendente, do que é divino, mas noções. Observe que antes mesmo de Isaac, ainda com Abraão, o pai de Abraão, Terá, ele era fabricante desse tipo de ídolos. As pessoas estão acostumadas a ter algo materializado, que eles possam ver a matéria, rogar para ela, chorar. Por isso que a figura do templo é interessante, orar no templo, o profano e o sagrado no templo. Então, essas coisas são, a materialidade chama muito atenção, apesar da transcendência ainda estar presente, ser algo curioso, algo inerente na vida dos humanos, chama muito a atenção o transcendente, o milagre. As pessoas ainda estão voltadas para entender esse mistério. Ainda lá na antiguidade, na Mesopotâmia, os terafins já estão em evidência, as pessoas já estão praticando esses terafins. Então, quando Labão vai em busca dos seus ídolos, que encontra Jacó, os seus filhos, a esposa, os animais empregados, ele fica furioso e diz: por que você me privou de não me despedir das minhas filhas e dos meus netos, saiu fugido e ainda sai roubando os meus ídolos, os meus terafins? Mostra o quanto ele tinha devoção pelos seus terafins, mostra o quanto Labão venerava esses ídolos. E Jacó não sabia, o texto diz que Jacó não sabia que Raquel havia roubado esses ídolos. E ele até diz: olha, aquele com quem você achar os ídolos, você pode levar como escravo. É uma sentença porque ele não sabia do ato de Raquel. E Raquel, para justificar um erro, porque sempre um erro, um roubo, ele tem que ser justificado por outro erro, por uma mentira. E entra no terceiro tópico, Raquel entra no terceiro ponto do primeiro tópico. Raquel usa a mentira para esconder os ídolos. Ela percebe que o seu pai vai achar os ídolos e que ele está debaixo da sela do animal. Ela corre e fica em cima do animal. Quando seu pai pede para ela sair, ela diz: não posso sair, meu pai, porque eu estou menstruada, então deixe-me aqui. E as menstruações naquele período não tinham os cuidados que temos hoje, não tinham o avanço que é hoje, com os absorventes, com a preservação total de higienização e os cuidados necessários que tem hoje. Naquela época não tinha. Então ela disse: não me tira daqui, me deixa aqui. E o pai dela, então, deixou ali e não achou os ídolos. Essa atitude de Raquel, de levar os ídolos, ela provocou uma discussão entre Jacó e entre Labão. E essa discussão foi tão grande que depois que ele não acha os ídolos, Jacó cresce para cima de Labão. Então há um acordo e ele se perdoa e segue diante. Agora, Raquel ainda está com aquele pensamento do pai, que herdou do pai, preocupado com a herança, que quem possuía os ídolos tinha herança.
Raquel ainda está preocupada com a bênção desses ídolos, com a oração por eles, com a proteção deles, com o favor deles, acreditava nisso. Mas quando Jacó se aproxima da cidade de luz, que ele deu o nome de Betel, de casa de Deus, então ele convida a sua família, principalmente Raquel, e ele diz assim, nós vamos chegar a Betel, casa de Deus. E na casa de Deus não é de qualquer jeito, vamos fazer um acordo, um concerto, vamos nos lavar com água limpa, vamos mudar as nossas vestimentas, vamos tirar os ídolos que há entre nós. Então esses ídolos que Raquel havia furtado do pai foram enterrados ali nos carvalhais. Esses ídolos não entraram na cidade, em Betel, casa de Deus, onde Jacó iria erguer um altar e levar a sua família a temer a Deus e a servir somente a Ele, porque ele tinha feito um voto antes, quando estava de viagem para Padã Arã, antes mesmo de casar-se com Raquel. Ele disse, se o Senhor Deus for comigo, me levar em paz, me trouxer com saúde, somente a Ele servirei, Ele será meu Deus. Então este voto estava presente na vida dele, precisava cumprir, porque o Senhor Deus cumpriu com a sua parte, com Jacó, abençoando, protegendo, guardando e trazendo de volta. E agora ele precisava se livrar desses ídolos para poder levar sua família à casa de Deus, a Betel, e erguer um altar. E assim ele fez, tirou todos os ídolos que havia entre a sua família, mudou as vestes dele, mudou o entendimento, e eles passaram agora a servir somente a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora o Deus de Jacó. No segundo tópico da lição, um santuário de deuses na casa de Mica, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Então o texto diz assim, que Mica era alguém que viveu já posteriormente a Raquel, no período dos juízes. E Mica, esse nome hebraico, significa quem é como o Senhor nosso Deus. O nome, apesar de ser bonito, todavia Mica era um idólatra de uma mãe rica, e ele então furtou a prata da sua mãe, as riquezas da sua mãe, e o texto diz assim que a sua mãe amaldiçoou, porque também não sabia que Mica havia roubado, seu próprio filho havia lhe roubado, e jogou uma maldição contra ele. E o Mica, então, com medo de que aquela maldição caísse sobre a vida dele, devolveu aquele dinheiro, aquela prata, devolveu o roubo para sua mãe. Então, nesse período ali dos juízes, que nós observamos quando lemos o livro de Juízes, Israel está vivendo altos e baixos na vida espiritual. Há momentos que eles estão fiéis a Deus, servindo somente a Deus, e Deus está abençoando e prosperando. Mas de repente eles começam a servir os deuses das nações vizinhas, das nações pagãs, e o castigo de Deus vem sobre a vida deles, e eles vão para o cativeiro, sofrem, o alto e o baixo na vida do povo de Israel. E mediante esses altos e baixos, eles então se corrompem, principalmente a tribo de Efraim, que Mica era um efraimita, e a idolatria estava presente naquele meio. Então aconteceu ali o sincretismo religioso, uma apostasia total, distanciamento de Deus, servindo a outros deuses, abandonaram as leis que o Senhor havia dado a Moisés, e o povo se distanciava cada vez mais da palavra de Deus. Começaram a fabricar ídolos caseiros, e esses serafins eram ídolos caseiros, às vezes eram de médio tamanho ou tamanho grande, como no caso de Mical, esposa de Davi, que quando Davi descobre que Saul quer matá-lo e os soldados estão aproximando da casa de Davi, Mical faz com que Davi fuja pela janela, e na cama do casal ela coloca um terafim grande e coloca a coberta por cima. Então, quando eles chegaram, perguntaram, cadê Davi? Está na cama, está dormindo. Porque eles olharam e viram um terafins ali com uma coberta por cima. E enquanto eles estavam intertidos com o terafim, que era grande, tentando matar Davi, deu tempo para a fuga de Davi ser eficiente.
Então ali nós vemos a figura do Terafim. Mical já tinha Terafim, a esposa de Davi. Então esses ídolos caseiros, eles eram feitos de materiais, de madeiras, de barro, de ferro, de bronze, às vezes de ouro. E isso demonstra o quanto que o culto a Deus estava comprometido, a adoração a Deus estava comprometida com esses ídolos, né? Os valores morais e éticos foram abandonados, e Mica está inserido nesse contexto sem moral, sem valor, sincretismo religioso, depravação, corrupção, de tal forma que ele furta a própria mãe, rouba a própria mãe. Olha como está a degradação moral, a depravação moral em Israel, de tal forma que Mica rouba a própria mãe. E no segundo ponto, do segundo tópico, a abominação de Mica. Depois que ele devolve o roubo para sua mãe, devolve a prata que ele havia roubado, e a sua mãe retira a maldição, porque eles acreditavam que a maldição seguia, a maldição do pai, ou a bênção do pai, e via literalmente. E então a mãe retira a maldição quando descobre que é Mica, e ela própria lhe dá 1.100 ciclos de prata. E a própria mãe dá uma quantidade de prata para o filho. Deus doou para ele, porque a mãe de Mica, ela tinha posses. E quando ela devolveu para ele, ou deu aquela prata para ele, ele fez um terafim, fez um ídolo para si, fez um Deus para si. Mica tinha uma casa de deuses, é o terceiro ponto do segundo tópico. Mica era judeu, mas havia se desviado da fidelidade de Deus, das promessas de Deus, e havia fabricado esse terafim. E ele afirmava que através desse terafim estava servindo ao Deus de Israel. E o texto diz assim, que ele separou seu próprio filho como sacerdote. Olha o quanto eles estavam distantes da lei do Senhor. Mica era judeu, mas era da tribo de Efraim. E a família de sacerdote era da tribo de Levi. E eles estavam tão distantes, sem as instruções da própria lei, que estavam fabricando para si deuses e chamando de Deus Jeová. E ele então fez com que o seu próprio filho fosse sacerdote da sua casa. Então o sacerdote intercedia pela família diante dos deuses que Mica havia fabricado. Mas chegou um levita, o texto diz que chegou um levita, não tinha onde morar, e agora ele, sabendo que o levita da tribo de Levi poderia ser o sacerdote, consagrou o próprio sacerdote, o próprio levita a sacerdote, e fez um éfode de linho, e promoveu então esse sincretismo, essa mistura do sacerdócio da tribo de Levi com os terafins. E as pessoas iam para a casa de Mica erroneamente servir a esse Deus que ele tinha levantado. Eles estavam distantes da lei, e a lei do Senhor já dizia: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor Deus de Israel, só a mim me servirás. Mas eles, distante da palavra, distante da lei, erravam constantemente por estar fora dos desígnios da palavra de Deus. O quanto é perigoso a gente ficar distante do conhecimento do Senhor. Por isso que Oséias disse: o meu povo peca, perece por falta de conhecimento. Então eles estão fazendo essa mistura aí do sincretismo religioso, da idolatria, com um pouco de entendimento ali do sacerdócio, e virando essa mistura de paganismo, tornando uma religião pagã, e o distanciamento de Deus de Israel dentro da casa de Mica. E o texto completo, você, professor, professora, aluno, aluna, vai encontrar em Juízes 17. Leia o capítulo inteiro sobre essa história do período dos juízes, esse período histórico de Israel, nesses tempos difíceis que os juízes viveram, e você vai ler a história completa. Agora vamos ao terceiro tópico, que é a contextualização deste assunto, os ídolos, a idolatria, que é
um pecado diante de Deus. Se existe um pecado que causa a ira de Deus, é a idolatria. Por quê? Porque o Senhor Deus fez o ser humano inteligente, com inteligência, conhecimento e sabedoria, a ponto de discernir o que é certo e errado e fazer suas escolhas com livre-arbítrio. Mas o ser humano, ele prefere deixar de servir um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus grandioso, magnífico, para olhar para um objeto de madeira, de pedra, de ferro, de ouro, de prata, que seja, mas é um objeto inanimado e é capaz de dizer que aquele é o seu Deus e que atende às suas preces. Então, emburrece a mente humana a idolatria. Idolatria emburrece o entendimento que Deus deu para o homem, macula a imagem e semelhança de Deus no homem. Por isso que é um pecado que causa a ira de Deus, porque o ser humano fica emburrecido a ponto de trocar um Deus vivo por um Deus morto. O terceiro tópico, a idolatria dentro dos lares. Então, dentro do lar de Raquel havia a idolatria, dentro do lar de Mica havia a idolatria, e tantos outros lares do Antigo Testamento poderíamos citar, mas esses dois exemplos servem para trazer lições para a nossa vida. O primeiro ponto do terceiro tópico, os ídolos domésticos nos tempos atuais. Hoje nós podemos dizer assim, eu não tenho nenhuma estátua dentro de casa, nem de Astarote, nem da rainha Star, não tenho ídolos desses pequenos ídolos aí que Mica tinha, que Raquel tinha, ou grandes ídolos, não tenho nada. Então eu não sou um idólatra. Mas a idolatria, ela não se resume apenas ao objeto, mas à intenção do coração. O objeto ali não é nada, é um gesso, continua sendo gesso. Mas como meu coração reage àquele objeto é que é a idolatria. E o que é a idolatria? Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Tudo que se torna primazia. Porque o texto sagrado das Escrituras diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro e grande mandamento. O texto da Bíblia diz que o primeiro mandamento, amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, o que toma o lugar de Deus? Os ídolos domésticos, os ídolos caseiros. Guardai-vos dos ídolos. Então, o dinheiro pode ser uma idolatria hoje. As pessoas amam o dinheiro. O dinheiro não é pecado, não é o problema. Mas o texto da Bíblia diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se amamos o dinheiro, aí nós vamos ser egoístas, não vamos ligar nem para a saúde para ganhar o dinheiro que queremos, porque amamos. Às vezes sacrificamos a família, os amigos, o tempo para Deus por causa do dinheiro. Trabalhamos tanto que adoecemos e às vezes vamos gastar o dinheiro para buscar a saúde. Então o dinheiro pode ser um ídolo, um filho. Você não vai na igreja por causa do filho. Eu parei de ir nas campanhas, nas orações, porque eu tenho que atender o meu filho. Não estou lendo porque o tempo é para o filho. Então, se o filho toma o espaço, o lugar, o culto, o louvor a Deus, o filho é o ídolo da sua vida. Às vezes o emprego, o carro, o pai ou a mãe, se você colocar eles em primeiro lugar e deixar as coisas de Deus em segundo lugar, deixar elas como secundária, isso pode ser um ídolo. O que é que toma o tempo de Deus em nossa vida? A pessoa diz assim, pastor, eu não vou no culto, não porque eu estou trabalhando no horário de culto, mas é porque eu preciso me preparar para o trabalho. Não, pastor, eu não vou no culto porque domingo eu tenho que lavar o carro, preparar o carro. E todo domingo ele está lavando, preparando o carro. Então o carro tomou o lugar de culto de Deus. E o carro é uma idolatria. E a idolatria é pecado. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Tudo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui uma idolatria. Guarde isso.
Às vezes você troca o culto, a oração, a devoção, o louvor, a leitura, o momento, a meditação, por qualquer outra coisa. Então, isso é uma idolatria na sua vida e deve ser exterminada. Identificamos o ídolo moderno dentro dos lares. Quais são os ídolos modernos que estão dentro dos lares? Aí nós temos aqui a proliferação da cultura midiática. É claro que a mídia ela é neutra, né? Ela por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade, com informações, canal através do rádio, de comunicação, de televisão, de internet, de smartphone, da rede de computadores. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria pelas pessoas. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico, intelectual no qual vivemos. Não podemos ser manipulados por ela. As pessoas ficam presas por notícias, ficam presas, não vou no culto hoje, quero saber o resultado das eleições, o resultado do jogo, o resultado da CPI, eu não vou no culto hoje, quero saber o resultado do Big Brother, e tantas outras coisas que devem ser considerado a crítica, ou devemos criticar esses instrumentos, porque a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida não é de Deus. E às vezes nossos olhos estão consumindo coisas que são ruins para a nossa alma. Às vezes nossos olhos estão vendo jogos que são ruins para a nossa mente, notícias de desgraça o dia inteiro. São os programas de policiais que as pessoas vivem diuturnamente em busca de uma tragédia para torná-la notícia, porque a sociedade gosta de violência, gosta de sangue, gosta de ver. Então eles promovem um ídolo mau e ficam falando vários dias. E a gente às vezes está consumindo esta maldade que a mídia está colocando. E às vezes deixamos de ir para a igreja porque queremos ver a notícia. Está tomando o lugar da tua oração, o lugar do teu louvor, o lugar da tua palavra. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse no Sermão da Montanha, vós sois o sal. Então, a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção para preservar a família, atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na família. Às vezes os filhos estão com o smartphone em casa continuadamente, a gente não sabe o que eles estão vendo, joguinhos, coisas bombas no TikTok, e o tempo de culto eles não conseguem ficar ali 1 hora e meia, porque eles estão precisando do celular, aquilo consome o tempo dele, é uma idolatria. Às vezes o próprio pai, a mãe, não consegue ter uma meditação na palavra, porque quando vai meditar tem que atender o celular, tem que ouvir o que está no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, e falam 2, 3 horas constantemente com os olhares no celular, e isso já é prejudicial à saúde, principalmente para a criança em desenvolvimento. Os celulares prejudicam a mente da criança e nós precisamos tomar cuidados, tomar atitude contra isso, colocar a palavra de Deus, precisamos investir na família, criando barreiras espirituais, barreiras morais, no seio dos lares para salvar os filhos, prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham roubar o lugar de Deus, o lugar da palavra, o lugar de culto, os estudos. É prejudicial para a criança. Muitas horas no celular, prejudicial para a sua visão, para a sua inteligência, a sua cognição, para o seu pensamento, para a sua criatividade. As crianças já não criam mais brinquedos, já não imaginam, já não brincam, já não falam, já ficam ali 2, 3 horas, e a criança tem energia, tem que gastar, tem que correr, tem que se cansar. E isso já é notícia, né? Os psicólogos já alertam sobre isso, mas cada vez o mal aumenta mais. Nós não ouvimos a voz da ciência, os psicólogos, os conselheiros, as pessoas educadores que estão mostrando o quanto é prejudicial essas mídias sociais, esse entretenimento exacerbado, fora do limite que eu estou dizendo.
Então, cuidado para isso não se tornar um ídolo na nossa família ou na vida dos nossos filhos, de tal forma que venhamos a distanciar de Deus. Portanto, professor e professora, que possamos conscientizar os nossos alunos com estas aulas e que você possa ser abençoado ministrando essas aulas e vendo o resultado dos seus alunos voltando-se para Deus, procurando colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula.